Oba, salve, Piá. Esse é aquele trabalho de direção 4. Queria que a gente tentasse nesse dar uma primeira pincelada nas análises do TCC, o que que você acha? Pode ser. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Davi Neves e Eri Comer. Uma análise de cena. Mas quem são esses dois aí? Hum, vamos dar uma olhada no Google. Bom, como o artigo da Wikipedia aqui diz pra gente, Davi Neves foi um crítico cineasta brasileiro que nasceu e viveu no Rio de Janeiro, onde ele foi bastante ligado ao desenvolvimento e à formulação do cinema novo brasileiro, uma nova onda de cinema moderno que nasceu no país e se desenvolveu ali principalmente a partir da segunda metade dos anos 50. Mesmo ligado a essa raiz desse movimento que mudou bastante coisa no nosso cinema brasileiro, o Neves esteve mais ligado ao movimento na crítica. Quando ele passou à realização, os seus filmes apontavam para um outro caminho, para uma realização quase que paralela ao epicentro desse cinema novo. Escolhendo mais a parte do que o todo, o Neves teve uma carreira bastante específica e de traços estilísticos bastante autorais. No sentido de estudar esse projeto estético do Davi Neves, uma pesquisa tem sido bastante importante, em especial um artigo escrito pelo pesquisador Pedro Plaza Pinto, chamado Davi Neves, Projetos de Vida e Autonomia do Crítico Cineasta. Eu até gostaria de me demorar um pouco mais aqui analisando esse artigo, mas o tempo urge, então a gente precisa avançar um pouco mais rápido. Eu vou aqui só destacar alguns pontos do resumo. Pedro Plaza identifica três momentos no início da trajetória do Neves. Um primeiro, bastante ligado à crítica de jornal, onde ele percebe o surgimento de alguns paradigmas próprios do Neves, ou mimetizados de figuras icônicas para ele. Um segundo, em que ele pretere esse projeto estético próprio, a dedicação a um projeto de cinema coletivo, que era o Cinema Novo. E um terceiro, começando aí a partir do seu primeiro longa-metragem, O Memória de Helena, que marca a volta do Neves a algumas dessas propostas próprias e autorais. No fim, Pedro Plaza ainda esclarece que o fio da meada do artigo dele foi composto a partir de um necrológio escrito pelo Davi Neves, O A Vida como Rascunho. Guardem esse nome, a gente já volta para ele. Mas antes de a gente se demorar um pouco mais nisso, vamos voltar para o título desse vídeo e perguntar: quem foi o Eric Romer? O Éric Romer foi um crítico cineasta francês bastante ligado no início de sua trajetória à constituição da Nouvelle Vague, uma nova onda de cinema moderno desenvolvida na França, principalmente a partir dos anos 50. Também dono de um projeto estético bastante específico, até mesmo dentro do seu movimento, o Romer foi muito importante para o cinema enquanto teórico, estabelecendo algumas bases críticas para o estudo da mise-en-scène no cinema clássico americano, mas também foi muito importante na realização, sendo ele dono de um projeto estético bastante interessante e assumindo um estilo autoral bastante específico e de características que a gente vai conversar um pouco aqui. Diferente do Neves, a pesquisa sobre o Romero é bastante mais extensa. Alguns pesquisadores, como Alexandre, que acabou de aparecer aqui, ou o próprio Luiz Carlos de Oliveira Júnior, em um capítulo do seu A Mise-en-Scène no cinema, já se dedicaram ao estudo desse projeto. O Luiz mesmo tem um capítulo em que ele escreve: o ponto de partida de Romero, como já dissemos, é a teoria basaniana e particularmente sua obsessão pela objetividade cinematográfica. Se os cineastas teóricos dos anos 20 colocavam um acento sobre a inteligência da máquina e a capacidade da montagem cinematográfica de interpretar e transformar a realidade, Bazin chega no pós-guerra com a seguinte ideia, tão simples quanto reveladora. A vantagem do cinema sobre as outras artes é nada interpor entre o objeto e sua representação, é reproduzir o mundo exterior mecanicamente, ingenuamente. Antes disso, dificilmente se aceitaria que uma arte pudesse se afirmar e se concretizar pela diminuição do papel atribuído ao homem no processo de formação da imagem. Mais bazaniano que o próprio Bazin, Romer levará às últimas consequências essa noção de que o essencial do cinema reside no realismo ontológico de sua imagem, o que ele não enxerga como um fim em si, mas como um meio de atingir a verdade e a beleza das coisas. O primeiro texto que Romer publica como crítico é O Cinema, a Arte do Espaço. Como o próprio nome já diz, o cinema é entendido por Romer como uma arte que, a exemplo da arquitetura, nasce primordialmente de um pensamento sobre o espaço. Uma vez que o cinema é uma arte do olhar, o espaço é seu elemento mais essencial. É sobre o espaço que o olhar se abre. A sensibilidade espacial, portanto, é a forma geral de sensibilidade mais determinante para o cinema.
Mas, espera aí então, Gabriel. Por que estudar esses dois juntos? Cara, por dois motivos, assim. Primeiro, muito simples, é porque são dois cineastas que me interessam bastante. E eu queria estudar eles. E segundo, bom, por segundo, acho que é legal a gente voltar àquela primeira pesquisa sobre o Davi Neves. Lembra que lá atrás eu cliquei em um link, mas não segui ele? Então, vamos voltar para esse link. Nessa nossa primeira página de pesquisa aparecia o seguinte: Davi Neves, íntimo e pessoal. Vamos dar uma olhada que texto que é esse. Escrito pelo Rui Garnier e publicado na Contracampo, revista de crítica online bastante importante ali nos anos 2000 e da qual o Rui Garnier era editor nessa época, esse texto fez parte de um dossiê específico escrito pela revista em homenagem ao Davi Neves. E eu queria destacar dele um parágrafo específico aqui. O Davi Neves muitas vezes foi relacionado ao cineasta François Truffaut, né, que também tinha uma relação com a Nouvelle Vague, da qual o Romer tinha feito parte, mas aqui o Rui Garnier propõe uma outra aproximação, a aproximação do Davi Neves com o Romer. Vamos ler um parágrafo desse texto. Sobre tempo e sobre o cotidiano, então, uma comparação muito melhor seria com o cinema de Eric Romer. De fato, além de estruturar-se a partir das miudezas do cotidiano, o cinema dos dois ainda coincide num ponto significativo, uma verdadeira crença na iluminação natural, na força dos decors naturais e de simples rebatedores para conseguir uma luz simples, mas poderosa, disseminada por todo o plano, mas evocativa, sem perder um mínimo de dramaticidade. Mas onde Romer ganha na beleza da luz, Davi Neves ganha em agilidade e leveza. E meio que inspirado ou provocado por essa primeira aproximação, provocação do Rui Garnier, eu comecei a me interessar por me esforçar nessa aproximação ou nos distanciamentos entre esses dois cineastas. O que eu queria que a gente fizesse aqui hoje, e a gente se dedicar aqui a uma primeira análise de como cada um pensava a sua encenação e pensar suas aproximações e distanciamentos. Vamos lá. E para falar um pouco mais sobre o cinema do Romero, eu queria que a gente se debruçasse sobre algumas das cenas do filme L'Ami de Mon Ami, O Amigo da Minha Amiga, o último filme das comédias e provérbios, série de filme que o Romero realizou nos anos 80. Eu vou resumir aqui muito brevemente, aí principalmente com base nas sinopse que eu encontrei no site do Petras Belas Artes, a história do filme. Assim como outros filmes do Romero, esse daqui se baseia basicamente numa trama de encontros e desencontros amorosos. Aqui a protagonista é a Blanche, uma jovem balconista que fica amiga da Leia, uma técnica de computação. As duas trabalham ali nesse mesmo centro comercial, que é um dos corações do filme, assim, principalmente da primeira parte do filme. A trama tem basicamente 4 personagens principais e é quase um poema do Drummond. A Blanche é amiga da Leia, que namora o Fabian, mas a Blanche no momento não tem nenhum namorado. Até que ela conhece o Alexandre, que é amigo do Fabian e também da Leia, um belo engenheiro por quem ela se apaixona de imediato. Porém, quando a Leia termina com o Fabian, a Blanche começa a se relacionar com ele, e ele começa a demonstrar um forte interesse pela Blanche. E pra gente se deter numa análise, e não estender muita coisa pro filme, a gente se deter a alguns pontos bastante específicos de como uma cena é pensada, eu queria que a gente se debruçasse sobre essa cena aqui. É a segunda cena em que a Blanche, uma das protagonistas, e a Leia interagem. Elas acabaram de se conhecer e depois de almoçarem, elas estão saindo e voltando para os seus trabalhos. Mas antes de começar a análise propriamente da cena, eu queria que a gente visse essa cena e como eu não vou querer passar aqui, eu já subi ela lá no YouTube. Então, pausa o vídeo, o link tá aí na descrição, vai lá. Bacana, que legal que você viu a cena. Mas calma, eu ainda vou colocar muitos empecilhos antes da gente entrar na cena em si. Primeiro, eu queria chamar a atenção para um aspecto bastante importante que o Rui Garnier já chamou a atenção lá atrás, né? A luz. Talvez para uma análise mais detida nesse aspecto, então a gente devesse tomar mais cenas do filme, mas como a gente está nessa específica, eu queria só pontuar, reafirmar aquilo que o crítico já encontrava e delimitava e chamava de uma luz simples, mas poderosa, disseminada por todo o plano, mas evocativa. Essa luz que irradia quase que igualmente por todo o cenário, né, deixando pouquíssimas sombras e iluminando bem tanto as protagonistas no primeiro plano como os cenários ao fundo. E
E essa observação sobre a luz leva a gente para um outro ponto que o Luiz Carlos já tinha apontado, né? O uso do espaço nos filmes do Romer. Para ele, o espaço é elemento essencial, né? Sobre o espaço que o olhar se abre, e a sensibilidade espacial, portanto, é a forma geral de sensibilidade mais determinante para o cinema. O que faz com que o espaço seja muito aproveitado nos seus filmes. Essa iluminação, ela não vem somente enquanto iluminação difusa por efeitos de produção, e sim enquanto garantia de representação do todo. Não permitir luzes extremamente marcadas, né? Não permitir os altos contrastes, permite que a gente tenha uma maior profundidade de campo e consiga pensar essas pessoas, essa interação dessas pessoas, não somente entre elas, mas uma relação delas com os espaços onde elas estão vivendo. As luzes difusas, a profundidade de campo e a distância da câmera para os personagens marca, assim, o uso do realismo ontológico do Romer como forma de alcançar a verdade e a beleza das coisas. As crianças não passam ao fundo de forma gratuita. Existe um interesse em fazer com que essas personagens habitem o mundo e permitir que as coisas revelem sua verdade. E essa relação com o espaço nos traz para um terceiro ponto, a movimentação. Também a partir da movimentação das personagens pelo cenário, a gente consegue perceber esse interesse do Romer pelo espaço e pela ontologia. Mas é óbvio que nem tudo reside no realismo ontológico. Como o Luiz Carlos tinha adiantado, o realismo não é um fim em si para o Romer. O realismo é um meio para se atingir a verdade e a beleza das coisas. Então, a movimentação ela também vai ter muito, e talvez mais a ver, com o drama. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, agora eu vou pedir para vocês um pouco de gentileza imaginativa para a gente imaginar que esse ponto vermelho é a Blanche, esse ponto verde a Leia. E as duas estão subindo essa escada que supostamente são esses lugares em preto. A gente percebe que a movimentação na cena ela é bastante marcada por motivos dramáticos. O que significa que sempre que a gente tem uma alteração no conteúdo dessa fala que meio que guia toda a cena, aí existe uma movimentação. Óbvio que isso não é mecânico, assim, isso funciona de uma maneira muito orgânica, assim, mesmo que a coisa seja construída a partir dessa movimentação. Vamos então voltar para ver isso um pouquinho melhor. A cena começa com as duas subindo essa escada e começando esse diálogo. Bom, quando elas começam a chegar em mais intimidades, falar de onde fica cada casa de cada uma, elas param, sentam e começam a falar um pouco sobre o que cada uma pensa da casa. Quando elas começam a discutir mais, de alguma forma idealmente ali, elas se aproximam, ficam próximas. Próximas, no mesmo quadro, elas começam a ficar mais íntimas, começam a falar das intimidades, falar de como namoram, ou de quem namoram e tudo mais. Então elas falam, a Leia começa a falar um pouco do seu namorado, e a Blanche fala sobre as suas relações com ninguém, e começa a ficar um pouco incomodada. Até que em determinado momento ela desconversa, e quando ela desconversa, a câmera abre para um plano mais geral, e elas se movimentam de novo. É como se esse elo de intimidade que elas criaram tivesse brevemente se rompido, mas ele já vai voltar. Após as duas falarem meio rapidamente sobre trabalho, a Blanche pergunta para Leia. Isso faz com que a Leia volte a falar do Fabian e volte a falar das intimidades e elas param novamente. Quando elas param, se estabelece um brevíssimo jogo de plano e contraplano que estabelece uma espécie de confronto entre as duas. A Blanche começa a confrontar esse medo da Leia, mas logo elas se aproximam de novo e voltam a ficar íntimas e falar como se estivessem estabelecendo um laço ali. Bom, essa dinâmica é que se estabelece e vai se repetir ao longo da cena, e se você quiser ver ela na íntegra toda, tem um link aí para essa montagem que eu fiz toda na descrição. Mas eu queria que a gente passasse um pouco para frente.
Vocês perceberam que nessa análise da movimentação não foi só importante a movimentação das personagens, mas também da distância da câmera em relação a elas. Eu queria um pouco me dedicar mais à planificação da cena, mas eu sei que a gente está com bastante pouco tempo, então eu queria deixar aqui também um link para essa divisão nos planos que eu fiz, mas de antemão eu vou sugerir já que você reflita sobre algumas coisas que estão no vídeo. Use a predileção por planos mais abertos ou conjuntos, planos que filmam as duas personagens, principalmente da cintura para cima, e tomam uma certa distância em relação a elas. É importante a gente lembrar disso porque, como o Luiz Carlos tinha apontado, o Rohmer parece ter um esforço pela transparência, pela diminuição do papel atribuído ao homem no processo de formação da imagem. E se deixar um quanto narrador um tanto invisível, assim, não se colocar tanto em cena e não operar tantos recursos ou artifícios narrativos. Então a gente está falando aqui de um cineasta, basicamente, se a gente está falando de narrativa, tanto que é um negócio que remete tanto à Grécia, é um cineasta trágico mais do que épico, né? Vale mais aqui a história do que a contação. Ufa, falamos bastante coisa já, né? Vamos fazer uma pausa? 10 segundos pra respirar, dar uma ida no banheiro? Já volto. Ufa, vocês ainda estão por aí? Que bacana. Bom, agora pra gente avançar um pouco, eu queria continuar falando um pouco do Rohmer, mas agora em linhas mais gerais. A partir daquele texto do Garnier, a gente já conseguia perceber algumas coisas, né? Ele estava falando lá sobre a atenção do Néves ao cotidiano e falava que ele encontrava eco no cinema do Rohmer. Essa dedicação às miudezas do cotidiano se reflete nessas narrativas, como a do Amigo da Minha Amiga, narrativas longe das grandes narrativas, das grandes histórias de crime, dos grandes filmes de gênero. Narrativas focadas nos cotidianos, nas paixões e desventuras dessas pessoas que o Rohmer está interessado em filmar. Essas coisas elas realmente encontram eco no cinema do Néves, até porque o Néves ele se dizia um cineasta que ele tinha essa frase: farei sempre filmes em clave baixa. Nunca poderei alcançar o épico mesmo numa escala inferior. Devo esforçar-me para atingir a essência da rotina. Estudar o Néves é estudar um cineasta que rejeitava o todo, um cineasta que se interessava pelo geral, mas somente visto do particular. Um cineasta que se interessava pelas impressões, muito mais do que os quadros estatísticos, muito mais do que as realizações em si. É como ele já dizia em uma das primeiras frases do seu primeiro filme, Mauro Humberto, onde ele se dedicava a visitar um de seus ícones, o cineasta Humberto Mauro, a partir de seu cotidiano. E com a narração, dizia: não se pretendeu fazer um levantamento detalhado de sua vida. São as impressões que vão contar. Começamos por algumas cenas de sua rotina diária. Estudar o Néves é estudar assim um cineasta mais interessado em lançar um filme de pijamas do que lançar um filme de smoking ou black tie. Um cineasta, assim como Rohmer, interessado pela ontologia, pelo realismo ontológico, pelo que ele chamava de autenticidade. Mas, diferente do Rohmer, um cineasta interessado muito mais pelo instante. Se o Rohmer interessava-se pela narrativa, pelo romance ficcional, o Néves está muito mais interessado por um outro gênero literário, a crônica. Como já aponta Pedro Plaza Pinto na pesquisa dele. Lembra lá atrás quando a gente falava daqueles 3 movimentos da carreira do Néves? Então, nesse terceiro movimento, o Pedro Plaza identifica que o Néves parte para uma outra vontade na carreira dele. A escolha de algumas recorrências estilísticas dentro dos seus filmes, e uma delas que ele identifica é a crônica, o interesse pela crônica em forma de filme. E depois, um pouco mais à frente no texto, ele identifica que, no momento em que o cinema novo já passa para uma fase de amadurecimento, de autocrítica, o Néves se aproxima ainda mais do cinema marginal brasileiro, sempre persistindo em uma ideia, a constituição de uma obra cinematográfica cronista da Zona Sul carioca.
Assim, o Neves parte para uma realização de uma trilogia. São 3 filmes que retratam essa região onde ele cresceu, viveu e ali muito próximo da casa dele. Inclusive, um desses filmes, o Fulaninha, é inteiramente filmado na rua em frente à sua casa, a Praia do Júnior, protagonista do filme. Mas para essa análise específica, eu queria que a gente se ativesse a um outro filme dessa trilogia, O Muito Prazer. O Muito Prazer conta a história de 3 arquitetos e 3 pivetes que trabalham frente a frente num cruzamento de tráfego da zona sul do Rio de Janeiro. Do seu ponto de vista privilegiado, acima, dos seus prédios, os arquitetos observam os pivetes que vendem coisas no sinal em frente ao prédio. E os pivetes observam os arquitetos do ponto de vista deles também. Então os dois eles criam uma relação mútua de voyeurismo. Aí a gente já começa a perceber na sinopse uma pequena distância entre a proposta de cinema do Neves e o cinema do Rohmer. Mesmo que os dois se manifestassem ligados à realidade, a ideia do voyeurismo na sinopse, que permeia todo o filme, como a gente vai perceber em uma cena daqui pra frente, já subentende que a relação com a imagem não é simplesmente objetiva, como era lá atrás no Rohmer. O ponto aqui não é a transparência, e sim a subjetividade do olhar. Estabelecer os pontos de vista dentro da cena, e a gente vai começar a perceber isso a partir das análises de cena. Então, para começar a analisar o filme de verdade, agora eu queria que a gente assistisse a uma cena. Essa cena já está mais ou menos no desenvolvimento do filme, e ela é um pouco descolada da narrativa maior. Como eu disse, o Neves ele não está tão ligado a uma constituição de uma narrativa que se interliga enquanto arcos dramáticos, e sim na constituição de uma série de sequências que apresentem mais causos, mais instantes, do que propriamente uma narrativa central no filme. Mesmo que, é importante que a gente lembre disso, a narrativa central ainda tem um papel bastante importante por aqui. Mas eu vou reafirmar. O filme possui uma construção e uma ideia de construção muito ligada à revelação desses instantes. Então vamos lá ver a cena. O link está aí na descrição, como antes. Vou fazer aqui uma breve pausa. Já já a gente volta. Eu quero saber quem é que vai pagar o prejuízo, hein? Bacana, vocês conseguiram ver a cena? Legal. Bom, o que eu queria que a gente percebesse nessa cena em específico é, aquilo que a gente acabou de falar sobre a dedicação à crônica, e a crônica ela vem aqui imbricada com uma relação de espaço. Mas antes da gente entrar mais nessa relação de espaço e tudo mais, eu queria que a gente atentasse a esse plano aqui. Por quê? Porque ele demarca uma relação que a gente já tinha começado a conversar lá atrás, a presença do narrador nos filmes do Neves. Se o Rohmer estava muito mais interessado pela tragédia, pela história em relação à contação, aqui a gente tem um destaque para essa contação justamente. Isso se reflete nessa fala do Chico, olha. E eis que chega o nosso representante, Ivan, o último bastião da democracia e do mundo livre. Observando a cena do seu ponto de vista privilegiado e superior, o Chico aqui então se insere quase enquanto um narrador da cena. Ele descreve o movimento do Ivan que se aproxima da cena e tudo mais. Essa relação dos arquitetos e dos pivetes vai estar muito clara no filme, como a gente já tinha falado nessa relação de voyeurismo. Longe da objetividade ou da distância que o Rohmer tomava, o Neves estabelece uma série de relações de planos subjetivos que adentram a cena e os pontos de vista dos personagens ali. Mas vamos voltar a pensar naquelas relações de espaço. Como o Rui Garnier já apontava, o cinema do Neves tem uma relação muito próxima com a luz. Essa luz difusa que povoa e irradia todo o cenário e faz com que a gente perceba cada espaço que está sendo mostrado em cena. Aqui em específico, eu queria chamar a atenção principalmente para esse plano que está aqui em destaque. É um dos maiores planos da cena e é um traveling que acompanha os personagens, mas cujo objetivo, talvez a coisa mais interessante do plano, seja como os cineastas parecem mais interessados em fotografar e registrar o espaço do que a ação dramática em si.
Assim, a profundidade de campo, proporcionada por essa luz difusa que povoa todo o plano, permite aos cineastas escolherem, em uma cena como essa daqui, não filmarem os pivetes que estão falando e se atentar a esse movimento que está acontecendo em primeiro plano, a esses carros que estão passando e a paisagem da cidade na qual a cena se insere. Assim, a relação com o espaço, que no Homer ficava em um segundo plano, com as crianças passando atrás da Leia e da Blanche naquela cena, aqui assume um primeiro plano, toma evidência e quase suplanta a cena em si. Não, amor, nós trabalhamos aqui mesmo. O seu guarda, é o seguinte, eu conheço a garotada aqui de vista, eles estão todo dia nessa esquina aqui, eles trabalham aqui. Mas essa cena eu queria que a gente visse mais nesse sentido, quanto uma cena descolada e não exatamente como exemplo de encenação e movimentação. Para a gente pensar uma relação de movimentação desses dois cineastas e pensar um pouco mais a fundo essa ideia da luz, eu queria que a gente passasse para uma segunda cena. Ela está aí no link da descrição, eu queria que vocês vissem ela. Antes de vocês passarem para lá, vou só dar um brevíssimo contexto. O Ivan, que é um desses personagens arquitetos do filme, ele é um alcoólatra que começou a ficar cada vez pior nesses últimos tempos. Ele já não trabalha mais, já não dá atenção para a esposa, ou seja, o casamento dele está numa fase bastante ruim. Tanto que a Nádia, a esposa dele, a outra personagem em cena, começa a se relacionar com Aquino, o sócio do Ivan, que é um dos arquitetos que observam os pivetes. Então eu queria que a gente pensasse no seguinte. Nessa cena, a Nádia está indo tentar cobrar uma satisfação do Ivan. Vamos dar uma olhada. Eu prometo que essa é a última cena. Já já eu volto. Ainda estão por aí? Que bacana. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente já consegue perceber uma diferença bastante grande, tanto para a última cena como para a cena do Homer que a gente analisou, né? Primeiro, uma coisa bastante clara, o plano sequência. A cena é construída sem nenhum corte e inteiramente filmada a partir de um ponto de vista. Contudo, a gente já percebe também uma outra diferença em relação ao Homer, que é o uso de ferramentas óticas, ferramentas mecânicas para produzir efeitos dramáticos. Aqui, o zoom e a pan, essa câmera que acompanha o movimento da cena, e não só acompanha, como também pontua, acentua, se aproxima em determinados momentos ou se distancia em outros, também existe enquanto uma certa personagem na cena, servindo aí para delimitar alguns momentos específicos que eu queria destrinchar um pouco aqui. Para isso, então, eu separei em alguns fotogramas-chave da cena para a gente acompanhar o desenvolvimento dela. A cena começa com o Ivan sozinho na cozinha, até que a Nádia se aproxima dele, ele fecha a geladeira, pega uma cerveja e dá uns passos para trás. Aqui a Nádia começa a fazer os primeiros questionamentos. Será que você não está percebendo como é que você está se tratando? Como você está me tratando? Como você está tratando as meninas? E ele dá as suas primeiras desculpas. Sabe o que foi? Eu estava indo para casa dele. Aí passei lá em frente ao Gonçalo, viu? Deu uma super vaquinha. Você sabe que eu curto aquele coroa, né? Então, parei um pouquinho lá, pessoal, pronto. E logo que ele desconversa pela primeira vez, ele se afasta da Nádia e parece tentar fugir da discussão. Mas a Nádia vai atrás dele. E logo convence ele a eles sentarem para conversar. Ivan, não é nada disso. Deixa... Senta, vamos conversar. Senta, meu amor. Tá bem. Aí quando os dois se sentam e a Nádia começa a confrontar o Ivan mais diretamente, a câmera vai se aproximando dos dois. Ivan, você está contente com a vida que você está levando? Tudo bem. E com os questionamentos da Nádia, o Ivan tenta se aproximar dela, mas ela logo rejeita esse contato. Você sabe. E a partir daí começa a questionar essa aproximação do Ivan, esse suposto carinho que ele tem, e, se irritando, se levanta e se distancia dele. Vendo que o Ivan não quer papo, não quer assumir esse descaso que ele está tendo, ela se distancia e a câmera vai acompanhar ela. Não é teu jeito, porque se fosse teu jeito, não estaria todo mundo vendo diferente. Nem eu, nem as meninas e nem teu sócio. Aqui não? Mas logo o Ivan começa a contra-atacar, entre aspas. Começa a confrontar essa nova noção que a Nádia está tendo do relacionamento deles, principalmente a partir da relação do Aquino. E ela vai tentar forçar uma reaproximação entre os dois, se aproximando e tentando forçar com que o Ivan entenda o seu ponto. Mas a situação agora é diferente.
Para demonstrar a ausência e o descaso dele, ela vai para um ponto muito mais pessoal, muito mais íntimo dela e praticamente se abre aqui para ele. Portanto, a câmera se aproxima ainda mais da personagem e, com um zoom, até rápido, se aproxima do seu rosto. Ivan, você sabe há quanto tempo que nós não transamos mais, Ivan? Hein? São 5 meses. 5 meses, Ivan. O clima começa a ficar tenso. A Nádia sugere que pode trair o Ivan e ele estoura. Responde ela muito rispidamente e se levanta, fugindo da conversa. Vai para o outro canto da sala e a Nádia também se levanta. Os climas estão bastante aquecidos, ela se levanta e os dois começam a levantar o tom de voz. São 5 meses! 5 meses! Tá bom, muito bem. Agora, uma relação sexual depende de pelo menos 2 pessoas. Mas você cheira mal! Você perde a bebida! Assim, derrotado na discussão, o Ivan se senta e fica ali até o final da cena. A Nádia ainda dispara algumas palavras contra ele, até que desiste e sai da sala, deixando o Ivan sozinho no quadro, isolado e sentado naquela cadeira onde ele está derrotado da discussão. Assim como na cena do Romero, eu também fiz esse diagrama de movimentação, mas como a gente já falou bastante dele, eu vou deixar ele só na descrição enquanto sugestão. Tá em um link ali junto de todos os outros vídeos extras. Bom, vocês lembram lá atrás quando eu tinha falado de um texto que seria bastante importante para a gente pensar todo esse pensamento do Neves e que tinha sido o fio da meada para a pesquisa do Pedro Plaza? Esse texto está aqui, nesse livro aqui, o Telégrafo Visual, do Davi Neves, organizado pelo Carlos Augusto Calil. É um texto bastante interessante, se chama A Vida como Rascunho. Lendo ele, a gente consegue perceber algumas das raízes desse certo desprendimento e dessa despretensão que parecem guiar o seu cinema. Esse desprendimento de determinadas regras de encenação transparente. Mesmo que não fosse um cineasta muito afeito aos usos de montagem e tudo mais, é um cineasta que prezava muito por uma característica que vai ser interessante a gente pensar aqui, o rascunho. Nesse texto, A Vida como Rascunho, ele escreve o seguinte: cinema, felizmente, tem muito a ver com a vida, e a busca de ficção faz parte dela. Reorganizar a vida ao nosso bel prazer, acrescentando música, ordenando o caos, retocando esse ou aquele defeitinho incômodo para todo sempre. Nem o teatro pode ser tão perfeito nesse sentido porque ele depende do estado de espírito desse ou daquele ator num determinado dia. Paulo Emílio Salles Gomes colocou bem essa definição, por via de comparação com o teatro, do que vem a ser o cinema. Ele chamava de a aflitiva tranquilidade das coisas definitivamente organizadas. E daí ele completa algo que é bastante importante para a gente pensar, aquilo que o Garnier mesmo falava, que lá ele denominava de leveza e agilidade, desse posicionamento da câmera, da forma como a câmera enxergava o mundo, da forma como Neves mesmo enxergava o mundo, que ele diz o seguinte: cá estou entre a realidade e a ficção, preferindo o xerox ao original, o rascunho ao passado a limpo, o esboço ao trabalho acabado, a aquarela ao bronze, a polaroid ao Kodak. E é a partir desse cinema, feito do contato da câmera com a realidade, da organização da realidade ao nosso bel prazer, é que a gente consegue aproximar o cinema desses dois cineastas. Cineastas que se interessaram muito pelo contato do cinema com o mundo, mas também pela criação narrativa a partir disso, seja na crônica ou na novela, no romance. Os dois estavam muito interessados também nessas personagens que criavam, nos habitantes desse mundo que eles tanto se interessavam por filmar. Por hoje era mais ou menos isso, pessoal. Espero que tenha ficado um pouco mais clara essa aproximação entre os dois cineastas. É óbvio que ela parece um pouco arbitrária, e no fundo ela realmente é um pouco arbitrária, assim como toda aproximação é. Ainda mais quando a gente está falando de dois cineastas de realidades muito distintas. Um realizador europeu realizando filmes na França, e um realizador latino-americano, brasileiro, fazendo filmes aqui no Rio de Janeiro, né? Então, fazer essa aproximação somente se idealmente, somente se conceitualmente, né? Por isso que eu queria me aproximar os dois a partir da ideia desse realismo ontológico. Bom, para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, eu queria ler só mais um trechinho do Neves.
Em 1978, ele publicou uma parte de um texto chamado Perspectivas do Cinema Brasileiro. Era basicamente uma entrevista que ele estava dando. Ele respondia o seguinte: a importância maior do cinema no Brasil, neste momento, lembre-se, 1978, em que a civilização da imagem vai se tornando irreversível, é a progressiva focalização de nossos contornos sociopolíticos geográficos, tudo isso sendo continuamente fruído por nossa gente. Hoje, em 2020, que a civilização da imagem já se tornou completamente reversível e muito maior do que qualquer um desses teóricos dos anos 70 poderia imaginar, a progressiva focalização dos nossos contornos talvez esteja ainda mais em voga. Filmes como os filmes de plástico, os filmes produzidos em cachoeira, só para citar dois polos quanto exemplos, assim, são filmes que propõem um contato bastante forte com a realidade, e não só enquanto numa relação de visão, numa relação objetiva com a realidade, mas também de produção. Essa relação, então, com a realidade e a focalização dos contornos vem ganhando outras dimensões e assumindo diferentes papéis na produção do cinema. É nesse sentido que eu queria me debruçar sobre o TCC e, por isso, essa é meio que uma pré-análise ou uma primeira análise, como eu tinha começado a falar lá no comecinho. De resto, eu queria agradecer muito aí você que acompanhou esse vídeo até aqui e agradecer mesmo. Esse vídeo ficou bastante longo. Obrigado e Tchau.